Coro, cantemos o cântico da entrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Santo Espírito estejam convosco. Bem-vindos, irmãos e irmãs, a essa Santíssima Eucaristia. Saudamos a todos que dos seus lares oram conosco através da transmissão televisiva. Peçamos que a graça de Deus toque a todos nós e nos leve a celebrar o sentido dessa Eucaristia. E para participarmos dignamente dos santos mistérios, recordemos os nossos pecados e, humilhados, supliquemos o perdão e a compaixão do nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da sabedoria. Disseram os ímpios: armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censuram-nos as transgressões à lei e repreendem-nos as faltas de educação. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras, observemos como é a sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo com ultrajes e torturas, para conhecermos a sua mansidão e apreciemos a sua paciência. Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Palavra do Senhor. Levantaram-se contra mim os arrogantes e os violentos atentaram contra a minha vida. Não têm a Deus na sua presença. O Senhor
Leitura da Epístola de Santiago. Caríssimos, aonde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda a espécie de más ações. Mas a sabedoria vem do alto, é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz. De onde vêm as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutam os vossos membros? Cobiçais e nada conseguis, então assassinais. Sois invejosos e não podeis obter nada. Então entrais em conflitos e guerras. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pois o que pedis é para satisfazerem as vossas paixões. Palavra do Senhor. Deus chamou-nos por meio do Evangelho para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Proclamação da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, eles vão matá-lo, mas ele 3 dias depois de morto ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutias pelo caminho? Eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber umas destas crianças em meu nome, é a mim que recebe, e quem me receber, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. A segunda leitura da carta de São Tiago fala sobre as dificuldades que a comunidade cristã enfrenta quando dentro da comunidade tem 2 coisas: inveja e rivalidade. E a inveja é uma coisa, é um sentimento inconsciente. O invejoso geralmente não sabe que ele é invejoso. Ele apenas sabe
que ele fica triste, deprimido, angustiado, quando o outro, seu colega, seu companheiro, seu familiar, está bem ou alcançou sucesso. Ou seja, a pessoa possui algo que o invejoso não tem. Então, tem gente que fica doente. Você, por exemplo, disser, comprei um carro novo, a pessoa passa mal. Fica uma semana deprimido. Ou então, comprei uma casa nova em tal lugar. Pronto, a pessoa passou um mês mal, porque o outro comprou uma casa boa em tal sítio. Ou seja, a inveja é um sentimento de tristeza pelo sucesso do outro. E, claro, aquele que sofre não tem plena consciência por que está sofrendo, apenas sabe que sofre. O problema da inveja é que ela além de ser um sentimento inconsciente, faz algo de ruim, deixa a pessoa focado sempre na outra. Ou seja, no bem do outro, no sucesso do outro, nos talentos do outro, e isso é muito triste, porque a pessoa deixa de ver os seus próprios talentos, deixa de ver seus próprios sucessos, deixa de ver seus próprios dons, ou seja, não vê o que Deus está fazendo na sua vida, apenas o que Deus está fazendo na vida do outro. Então, é uma incapacidade de discernir sobre a sua própria condição. Ou seja, ao invés de ver os valores, os bens que possui, não. A pessoa está focada nos bens, nos valores do outro. E gasta energia, tempo, sofrendo por uma coisa que você não pode fazer nada. Eu já vi pessoas que a inveja era tão grande que orava pela infelicidade do outro. Ou seja, chegando a tal ponto. O evangelho de hoje, vocês se lembram que a semana passada Jesus estava em Cesareia de Filipe, no norte de Israel, na fronteira com o Líbano. E Jesus está descendo, ele está no norte, está descendo para o sul, que é Jerusalém. É uma caminhada não só física, Jesus está caminhando mesmo com discípulos, mas também é um caminho espiritual. Jesus não quer que ninguém saiba, porque é uma espécie de retiro. Ele quer aproveitar aquela oportunidade final para ensinar os discípulos. Portanto, ele vem caminhando do norte para o sul e passa por Cafarnaum, que é uma das cidades que Jesus mais visitou, porque lá estava a casa de Pedro. Vocês se lembram que Jesus curou a sogra de Pedro lá em Cafarnaum. E é claro, essa jornada que Marcos fala, esses capítulos que a gente vai meditar de Jesus a caminho de Jerusalém, essa caminhada começa com a cura de um cego e vai concluir com a cura de outro cego em Jericó, próximo já de Jerusalém. Ou seja, essa cegueira mostra que não é uma cegueira só física, mas uma cegueira espiritual. Os discípulos estão cegos. Cegos por quê? Em primeiro lugar, Jesus fez a semana passada o primeiro anúncio da paixão. Jesus, o Filho do Homem, vai ser rejeitado, condenado, morto e no terceiro dia crucificado e no terceiro dia ressuscitará. Foi o tema da semana passada. E claro, os discípulos ficaram em choque
E por que eles ficaram em choque? Porque crucifixão era uma punição capital para somente grandes condenados, como grandes assassinos, grandes ladrões, mas também para os escravos. Um cidadão romano livre não podia ser crucificado. Então, os discípulos ficaram em choque quando a gente está anestesiado. Foi assim que eles ficaram anestesiados. Não é que eles não entenderam o que Jesus falou, é que eles não queriam aceitar que o seu Messias isso fosse acontecer. Porque para eles, para os discípulos de Jesus, o caminho da vitória não podia passar pela cruz. Eles não aceitavam isso. E aí, quando eles vinham caminhando antes de chegar em Cafarnaum, eles discutiam entre eles. E Jesus ouviu de longe alguma conversinha, né? Jesus soube também que eles estavam conversando, mas não quis confrontá-los lá. Esperou chegar em casa, em Cafarnaum, e Jesus perguntou: o que vocês discutiam pelo caminho? E eles ficaram calados. Você sabe, os discípulos parecem aqueles meninos que estão fazendo coisa errada, e a gente pergunta: o que é que vocês estão fazendo aí? Eles: nothing. Nada, não estou fazendo nada. Ou seja, em outras palavras, o silêncio quer dizer que eles ficaram envergonhados de Jesus fazer aquela pergunta para eles. E o evangelista São Marcos diz que eles discutiam entre eles quando Jesus se tornasse o Messias poderoso e mandando em tudo, qual era a posição que eles iam ter. Naquela sociedade, a posição de importância era algo fundamental. Eles queriam saber qual era o posto que eles iam ter, o posto de importância. O que era que eles iam ter? O que é que tem lá para mim? Vamos ver o que é que cada um vai receber. E era isso que eles discutiam entre si. E Jesus, para ensiná-los, apanha uma das crianças no braço e diz assim: quem quiser ser meu discípulo tem que ser como criança. E agora começa o problema ainda maior para os discípulos, porque criança no mundo de Jesus, as crianças de hoje tem o estatuto do menor, hoje tem as leis para os menores. Naquele tempo não tinha nada, criança não tinha direito, não tinha posto, não tinha nada, até que ele fizesse o bar mitzvah, que é já um menino grande. Ou seja, criança não era nada nem ninguém. Criança não podia nem abrir a boca diante dos adultos. E Jesus diz: quem quiser me seguir tem que ser como essa criança, ou seja, ser reduzidos à condição de nada, sem direito, sem valor, em outras palavras, sem respeito, sem posto, sem autoridade, sem nada. E eles que tinham cada um plano onde ia ficar no reino de Jesus, agora se vê que Jesus, além de dizer que ele vai ser crucificado e morto, Jesus diz que os discípulos também têm que estar na condição de escravo, na condição de servo. Meus irmãos, aquele ensinamento de Jesus, claro, deixou os discípulos profundamente chocados e com grande dificuldade de continuar seguindo a Jesus. Porque a lógica dos discípulos era a lógica do mundo, como o mundo pensa, né? O mundo, todo mundo quer ser respeitado, valorizado, ter uma posição de importância, ser reconhecido, e para isso as pessoas buscam três coisas: dinheiro, poder e fama. E Jesus disse aos discípulos que nada disso eles iam receber, nada na lógica do mundo, somente na lógica do reino.
E a lógica do reino é que o prêmio que o cristão recebe não é earthly, não é mundano, não é do mundo, mas é um prêmio do outro mundo, que é a vida eterna. E é claro, a gente diz, os discípulos de Jesus entenderam exatamente o que Jesus disse, entenderam as palavras de Jesus, mas a dificuldade de entender a necessidade de que o seu sucesso, a sua vitória passaria pela cruz, foi demasiado para eles. Às vezes essa dificuldade é nossa também, eu já vou concluir. Muitas vezes nós queremos salvar-nos, nós queremos alcançar a vida eterna com Jesus Cristo, nós queremos ser salvos pelo poder de Deus, mas não queremos aceitar a condição do plano de Deus na nossa vida. Não queremos nos submeter à vontade de Deus. Ou seja, queremos ter a vida eterna, mas não queremos fazer o que Deus quer para mim. Ou seja, eu quero sim a vitória final, mas não quero cruz. E é esse o grande problema do mundo moderno. O mundo que busca vitória, que busca sucesso, sem querer passar pela cruz. E do ponto de vista da nossa fé, não é possível. O cristão só pode alcançar vitória se aceitar que tem que passar por essa realidade misteriosa da nossa fé, que é a cruz que Cristo nos propõe. É hora de pensar, porque eu costumo dizer, outro dia eu dizia para uma pessoa, que eu dizia, você tem que fazer, tem que ajudar aqui na igreja. E a pessoa disse assim, padre, mas eu agora estou com tanta coisa, com tanta tarefa. E eu disse, mas agora você está muito atarefado, amanhã você também vai estar muito atarefado. Ou seja, o tempo de servir ao Senhor, você não encontra. E esse é o grande problema. Se você não tem tempo para as coisas de Cristo agora, você também não vai ter tempo no futuro. Mas eventualmente, essa vida terrena passa. E meu encontro com o Senhor vai acontecer. Eu dizia hoje para os meninos, a jornada do cristão, a caminhada do cristão, eu já disse isso aqui, vou dizer de novo para concluir a homilia. É como entrar num comboio. A gente sabe qual é o nosso destino. E sabe que uns vão descer na primeira estação, outros vão descer na segunda estação, outros vão descer na terceira estação e assim por diante. Mas eu não sei quando é que vai ser a minha estação para descer do trem. Então é melhor eu estar preparado. Porque num comboio eu sei onde é que eu desço. Mas na jornada dessa vida, nessa viagem, infelizmente eu não sei quando é que desço. Eu tenho que estar preparado, porque em algum momento eu vou ter que sair do comboio. E eu espero, nós esperamos, que vocês estejam prontos para esse momento. E vamos continuar a Santa Missa. Profissão de fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo só o batismo para remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, com o coração de criança, oremos juntos a Deus nosso Pai, por todos os habitantes da terra, dizendo de coração sincero: Senhor, fazei-nos humildes de coração. Senhor, fazei-nos humildes de coração. Para que o nosso Bispo José William e os nossos presbíteros e diáconos saibam acolher a todos com as palavras do Evangelho, oremos, irmãos. Senhor, fazei-nos humildes de coração. Para que os responsáveis do nosso país sejam guiados não pelo desejo de mandar, mas pelo espírito de serviço, oremos, irmãos. Senhor, fazei-nos humildes de coração. Para que cessem os conflitos e as guerras, seja acolhida a sabedoria que vem do alto, e todos escolham os frutos da justiça, oremos, irmãos. Senhor, fazei-nos humildes de coração. Para que Deus livre de mal os seus fiéis, e pelos que sofrem no corpo ou na alma, em especial os doentes da nossa família, oremos, irmãos. Senhor, fazei-nos humildes de coração. Por todos os nossos irmãos que partilham antes de nós, em particular para que oferecemos esta Santa Missa, que o Senhor o receba no reino da luz e da paz. Oremos, irmãos. Senhor, fazei-nos humildes de coração. Deus eterno e omnipotente, acolhei as nossas súplicas e, a exemplo dos vossos filhos, tornai-nos vossos servidores na terra, para depois vivermos convosco no céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O canto do ofertório encontra-se na página 42. Vamos preparar a ceia. Página 42.
amigos, para que este sacrifício que é meu e é vosso seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graça sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para livremente sofrer a morte, Jesus tomou o pão e, dando graças, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Joseph William e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos defuntos, cujos nomes estão sobre o altar. Foram sepultados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Ter misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Oremos com muita confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amados, saudemo-nos na paz do Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, para dizer uma palavra e ser salvo.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos deste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bem, nós, como já fizemos nos últimos, vai se completar 11 anos, nós fazemos a feijoada pelo projeto Santo Antônio de Música. Para quem não sabe, é um projeto que foi criado com a ajuda da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, há 11 anos atrás, na minha cidade natal. A gente fez a primeira feijoada, comprou os primeiros instrumentos. Hoje nós temos a escola, o teatro, a orquestra. E são uma média de 160 crianças que a gente tira da rua para dar a elas até um futuro também, né? Porque desses 11 que agora já estão na Universidade Federal estudando música, tem outros que também estão fazendo outros cursos superiores, graças a Deus, e a esse projeto que é uma bênção na vida dessas crianças. Então a feijoada vai ser no dia 7 de outubro, domingo, à 13h. E aqueles que desejarem ir à feijoada, né, apoiar o projeto, custa 45, porque é comida à vontade. Além da feijoada, nós temos frango de churrasco, febras, temos bebida. Não temos todas as bebidas, temos algumas bebidas, e vale a pena estar aquele momento juntos, né? Também não é uma festa como as outras, nós não temos banda, não temos música, é um momento de estarmos juntos, comermos juntos, conversarmos, é um momento de alegria, de estarmos juntos e apoiarmos uma causa de que você nos conhece, que essa é a verdadeira caridade. É ajudar quem a gente não conhece. Alguns deles estiveram aqui o ano atrasado, mas não todos, né? Muitas das crianças nunca vieram aqui. Eles tiveram a graça desse ano, o governo deu a eles de presente uma viagem para 15, a França, Paris e outra cidade. E também eles esse ano ganharam um prêmio do Criança Esperança da ONU, através da Rede Globo de televisão, para continuar a obra da escola lá, que continua a crescer. Então, quem puder, participe, tá bom? Agradeço desde já a colaboração de todos e desejo uma semana bastante feliz e abençoada. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A Eucaristia concluiu, amados, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Fiat misericors